Eu nunca imaginei que aos 68 anos estaria sentada aqui, confessando algo assim. Meu nome é Rosa, e por toda a minha vida fui conhecida como a senhora discreta do 302, aquela que fazia os melhores vestidos sob medida do bairro, a viúva do Dr. Antônio, a avó dedicada. Ninguém jamais suspeitaria que por trás dos meus óculos na ponta do nariz e do meu cabelo prateado sempre arrumado, existia uma mulher capaz de armar uma emboscada tão meticulosa. Tudo começou quando percebi os primeiros sinais. Pequenos detalhes que só uma avó notaria. Minha netinha Clara, de apenas 7 anos, com seus cachinhos dourados e olhos azuis que herdou do pai, começou a ficar mais quieta quando a mãe dela, minha filha Patrícia, aparecia em casa. Clara se agarrava ao seu ursinho de pelúcia surrado, o ursinho vagalume, como se ele fosse seu escudo contra o mundo. Patrícia sempre foi difícil. Filha única, mimada pelo pai, nunca precisou realmente se esforçar para conseguir as coisas. Quando Antônio morreu, há 8 anos, deixou uma pensão confortável e esta casa no centro da cidade, um apartamento antigo, mas espaçoso no 3º andar de um prédio familiar. Patrícia esperava herdar tudo imediatamente, mas Antônio, que conhecia bem a filha, deixou tudo em meu nome, com instruções claras sobre como administrar o patrimônio. Isso nunca foi perdoado por ela. Aos 42 anos, minha filha vivia como se ainda tivesse 20. Roupas caras demais, festas intermináveis e uma sequência de relacionamentos que terminavam tão rápido quanto começavam. O casamento dela durou apenas o suficiente para gerar Clara, e desde o divórcio, 5 anos atrás, a menina passou a viver mais comigo do que com a própria mãe. Vó, a mamãe vai vir hoje? Clara me perguntava quase todas as noites antes de dormir, seus olhinhos esperançosos me partindo o coração. Não sei, meu amor. Ela está trabalhando muito, eu respondia, sabendo que Patrícia provavelmente estava em algum bar com o novo amor da vida dela. Foi numa terça-feira comum que notei algo diferente. Patrícia apareceu sem avisar, perfumada e com um sorriso que eu conhecia bem demais, o sorriso que ela usava quando queria algo. Mãe, preciso conversar com você, ela disse, sentando-se à mesa da cozinha enquanto eu terminava de preparar o jantar para Clara. Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Surgiu uma oportunidade incrível de trabalho, ela começou, mexendo nervosamente na borda da toalha de mesa. Uma viagem para São Paulo, para uma entrevista numa empresa grande. Pode ser minha chance de recomeçar. Patrícia trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos há apenas 3 meses, seu emprego mais duradouro nos últimos 2 anos. Uma promoção repentina para São Paulo parecia improvável, mas eu apenas assenti. Que bom, filha. Quando seria essa entrevista? Esse é o problema. Ela suspirou dramaticamente. É na próxima semana, de quarta a sexta. Eu precisaria que você ficasse com Clara, claro, mas... Ela hesitou e eu esperei. Conhecia bem demais esse jogo. Mas o que, Patrícia? Eles pediram referências, comprovante de residência, essas coisas. E eu pensei, se eu pudesse usar o endereço daqui seria melhor. Você sabe como é, meu apartamento alugado não passa a mesma. Estabilidade. Ah, então era isso. Ela queria usar meu endereço para algo. Não seria a primeira vez. Claro, sem problemas, respondi calmamente. E tem mais uma coisa, ela continuou, agora falando mais rápido. Eles podem ligar para confirmar algumas informações. Seria melhor se você não estivesse aqui nesses dias. Sabe como é? Eles podem querer falar comigo diretamente. E se você atender... Você quer que eu saia de casa durante esses dias? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Seria só por 3 dias, mãe. Você poderia ir para a casa da tia Lourdes em Niterói. Vocês sempre falam de se visitar mais. Seria perfeito. E eu ficaria aqui com Clara, claro. Aquilo não fazia sentido algum. Por que uma empresa ligaria para verificar informações e se incomodaria se eu, a proprietária da casa, atendesse o telefone? Mas decidi jogar o jogo dela. Patrícia, você sabe que não posso deixar Clara assim. Ela tem escola, tem a rotina dela. Eu cuido dela, mãe. Sou a mãe dela, afinal de contas.
ela respondeu, com aquele tom ofendido que usava sempre que eu insinuava sua falta de responsabilidade. E seu trabalho atual? Você vai simplesmente faltar? Já pedi demissão, ela respondeu casualmente. Esse novo emprego pagaria 3 vezes mais. Típico de Patrícia, largar o certo pelo duvidoso. Entendo, respondi servindo o jantar. Vou pensar no assunto. Naquela noite, depois que Clara dormiu, fiz algo que havia começado a fazer com mais frequência nos últimos meses. Fui até meu quarto, tranquei a porta e abri a gaveta falsa que Antônio havia instalado em minha penteadeira anos atrás. De lá, tirei um pequeno caderno preto onde eu anotava meticulosamente cada comportamento suspeito de Patrícia. Comecei esse diário quando notei dinheiro sumindo da minha bolsa. Pequenas quantias no início, que foram aumentando com o tempo. Depois, joias menos valiosas que desapareciam misteriosamente. Patrícia sempre tinha uma explicação. Deve ter caído quando você saiu. Talvez tenha sido a diarista. Você está ficando esquecida, mãe. Mas eu não estava esquecida. Nunca estive. Minha memória sempre foi meu maior trunfo, e Patrícia cometeu o erro que muitos cometem com idosos: subestimar nossa capacidade de observação. Anotei o pedido estranho dela e as inconsistências na história. Algo estava errado e eu precisava descobrir o que antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, enquanto Patrícia ainda dormia no quarto de hóspedes, levei Clara para a escola como de costume. Vó, a mamãe vai ficar muitos dias com a gente? Ela perguntou no caminho, sua vozinha traindo uma ansiedade que partiu meu coração. Alguns dias, meu amor. Por quê? Você não gosta quando sua mãe fica em casa? Clara abraçou o ursinho vagalume com mais força e olhou pela janela do carro. Gosto, mas ela traz pessoas que eu não conheço às vezes. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que pessoas, Clara? Homens. Eles vêm quando você não está. Um deles pegou meu ursinho uma vez e não queria devolver. Mamãe brigou comigo depois porque eu chorei. Meu sangue gelou. Então era isso. Patrícia estava usando minha casa para encontros quando eu saía. E pior, expondo Clara a estranhos. Clara, meu amor, isso aconteceu muitas vezes? Ela assentiu, ainda olhando pela janela. Quando você vai no médico ou na casa da tia Lourdes, mamãe diz que é nosso segredinho. Naquele momento, tomei minha decisão. Não apenas não sairia de casa como Patrícia queria, mas descobriria exatamente o que ela estava planejando. Depois de deixar Clara na escola, fui direto à loja de eletrônicos no shopping. O vendedor, um rapaz jovem de uns 25 anos, pareceu surpreso quando expliquei o que queria. A senhora quer câmeras de segurança escondidas? Exatamente, respondi com firmeza. Tenho suspeitas de que alguém está entrando em minha casa quando não estou. Não era exatamente uma mentira. Bem, temos alguns modelos discretos. Este aqui parece um carregador de celular, mas grava tudo. Este outro é um relógio de parede funcional com câmera embutida. Saí da loja com 4 dispositivos diferentes: o carregador de celular, o relógio de parede, uma caixa de lenços com câmera embutida e um porta-retratos digital, que além de mostrar fotos, gravava tudo ao seu redor. Gastei uma pequena fortuna, mas valeria cada centavo se minhas suspeitas estivessem corretas. Naquela mesma tarde, enquanto Patrícia saiu para resolver detalhes da viagem, instalei os dispositivos estrategicamente pela casa. O carregador na sala, o relógio na cozinha, a caixa de lenços no corredor e o porta-retratos no meu quarto, direcionado para a porta e a janela que dava para a pequena varanda. Todos conectados ao meu celular, que Antônio havia me ensinado a usar muito bem antes de morrer. Tecnologia é poder, Rosa, ele costumava dizer. Nunca deixe ninguém pensar que você não sabe usá-la só porque tem cabelos brancos. Quando Patrícia voltou, eu já estava preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. E então, mãe, pensou no que conversamos? Ela perguntou, pegando um pedaço de cenoura que eu acabara de cortar. Pensei sim, respondi calmamente. Acho que posso visitar Lourdes por uns dias, mas estou preocupada com Clara e a escola. Eu já disse que cuido disso, ela exclamou, irritada. Por que você nunca confia em mim? Confio sim, filha. Só estou organizando as coisas na minha cabeça.
Quando exatamente você precisa que eu saia? Na terça à noite seria perfeito. Você poderia voltar na sexta à tarde. Tudo bem, concordei. Vou ligar para Lourdes hoje mesmo. O sorriso de Patrícia era de pura satisfação. Ela realmente acreditava que tinha me convencido facilmente. Nos dias seguintes, observei Patrícia com atenção redobrada. Ela fazia ligações sussurradas no banheiro, checava constantemente o celular e parecia cada vez mais ansiosa à medida que a terça-feira se aproximava. Na segunda à noite, enquanto arrumava uma pequena mala para minha suposta viagem, recebi uma ligação de Lourdes. Rosa, querida, está tudo bem para amanhã? Arrumei o quarto de hóspedes para você. Na verdade, Lourdes, respondi baixinho, certificando-me de que Patrícia não poderia ouvir do quarto ao lado. Houve uma mudança de planos. Preciso de um favor seu. Claro, o que foi? Quero que você atenda o telefone normalmente se alguém ligar para sua casa perguntando por mim. Diga que estou no banho ou descansando. Rosa, o que está acontecendo? A preocupação era evidente na voz dela. Suspeito que Patrícia está tramando algo e preciso descobrir o quê. Prometo explicar tudo depois. Lourdes suspirou do outro lado da linha. Aquela menina nunca deu sossego, nem mesmo agora que você está com essa idade. Tudo bem, farei o que me pede, mas tome cuidado, Rosa. Sempre tomo, minha amiga, sempre tomo. Na terça-feira, fiz questão de me despedir de Clara com um abraço extra apertado antes de ela ir para a escola. Vovó vai viajar hoje, lembra? Mas volto logo, logo. Promete que liga todo dia? Ela perguntou, seus olhinhos azuis cheios de preocupação. Prometo, meu amor. E você promete ser uma boa menina para a mamãe? Ela assentiu, mas notei sua hesitação. Quando voltei do colégio de Clara, Patrícia já estava ansiosa, praticamente me empurrando para fora. Mãe, você não vai perder o ônibus? Já são quase 2 da tarde. Calma, filha. O ônibus só sai às 4. Ainda tenho tempo de revisar minhas malas. Eu posso te levar até a rodoviária, ela ofereceu, surpreendentemente solícita. Assim você não precisa carregar peso. Não precisa, já chamei um táxi. Deve chegar em meia hora. Patrícia parecia cada vez mais impaciente, checando o relógio a cada 5 minutos. Finalmente, às 3 da tarde, peguei minhas malas e me despedi. Cuide bem da Clara. Ela tem natação amanhã às 4, não esqueça. Sim, mãe, eu sei. Já anotei tudo. Vai perder o táxi. No saguão do prédio, esperei até ver Patrícia fechar a cortina da janela da sala que dava para a rua. Em vez de entrar no táxi que havia chegado, pedi ao motorista que esperasse um pouco e entrei novamente no prédio. Dona Rosa, esqueceu alguma coisa? Perguntou seu Geraldo, o porteiro que me conhecia há mais de 20 anos. Na verdade, Geraldo, preciso de um favor seu. Falei, aproximando-me do balcão da portaria. Minha filha acha que viajei, mas vou ficar no apartamento da dona Marlene no 2º andar. Ela está viajando e me emprestou as chaves. Seu Geraldo me olhou confuso. Algum problema, dona Rosa? Espero que não, Geraldo. Só preciso verificar algumas coisas. Se alguém perguntar, eu saí de viagem, está bem? É muito importante. Ele assentiu ainda confuso, mas confiava em mim o suficiente para não fazer mais perguntas. Subi pelas escadas até o 2º andar, onde Marlene, minha amiga de longa data, havia me emprestado seu apartamento por alguns dias enquanto visitava a filha em Recife. Das janelas do apartamento dela, eu podia ver parcialmente a entrada do meu prédio e, com um pouco de esforço, a janela da minha sala. Instalei-me no apartamento de Marlene e liguei para o táxi, pedindo desculpas e pagando a corrida, mesmo sem utilizá-la. Em seguida, ativei o aplicativo no meu celular que me permitia ver as imagens das câmeras escondidas. Tudo parecia normal. Patrícia estava na sala, falando ao telefone animadamente. Aumentei o volume para ouvir a conversa. Sim, ela já saiu. A casa está vazia até sexta-feira. Não, a menina volta da escola às 5. Sim, tenho certeza que vai dar certo. O dinheiro é quanto mesmo? Perfeito. É exatamente o que preciso. Meu coração acelerou. Dinheiro? O que Patrícia estava planejando? As horas seguintes foram de tensa espera. Às 5, vi pelo aplicativo quando Patrícia saiu para buscar Clara na escola.
Elas voltaram por volta das 5h30 e Clara foi direto para o quarto fazer a lição de casa, enquanto Patrícia continuava ao telefone, agora falando mais baixo. Por volta das 7 da noite, a campainha tocou. Pelo ângulo da câmera da sala, vi Patrícia abrir a porta e um homem entrar. Alto, magro, com barba por fazer e um ar nervoso. Nunca o tinha visto antes. "Está tudo certo?" Ele perguntou, olhando ao redor como se procurasse por câmeras, ironicamente, sem notar a que estava bem à sua frente, disfarçada de carregador. "Sim, minha mãe viajou e só volta na sexta. Temos a casa só para nós." "E a menina?" "Está no quarto, fazendo lição. Não vai nos incomodar." O homem tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. "Aqui está a metade do combinado. O resto você recebe quando terminarmos." Patrícia abriu o envelope, contando rapidamente as notas. 5.000? Certo. E os outros 5? Depois que eu tiver acesso ao cofre e às joias. Gelei. Então era isso. Patrícia havia planejado um roubo à minha própria casa, usando um desconhecido para ajudá-la. "O cofre fica no quarto dela, atrás de um quadro." "É bem óbvio." Patrícia riu. "Ela acha que ninguém sabe." "E a combinação?" "Não sei, mas deve ser algo relacionado ao aniversário dela ou do meu pai. Vamos ter tempo para tentar várias combinações. E se não conseguirmos abrir? Aí teremos que ser mais criativos." Patrícia respondeu com um sorriso que me deu calafrios. Eles continuaram conversando, agora em voz mais baixa, enquanto bebiam vinho na sala. Patrícia parecia cada vez mais à vontade com o estranho, rindo alto e tocando seu braço ocasionalmente. De repente, ouvi a voz de Clara. "Mamãe, estou com fome." A câmera capturou o momento em que Clara entrou na sala, ainda segurando seu ursinho. Ela parou ao ver o estranho, claramente desconfortável. "Clara, este é o Ricardo, um amigo da mamãe." Patrícia apresentou, visivelmente irritada pela interrupção. "Diga olá." "Olá," Clara murmurou, apertando o ursinho contra o peito. "Oi, pequena." O homem respondeu, seu sorriso não alcançando os olhos. "Bonito ursinho." Clara deu um passo para trás e meu coração se apertou ao ver seu medo. "Vá para o quarto, Clara. Levo um sanduíche para você daqui a pouco." Patrícia ordenou. "Mas vovó sempre faz jantar." "Vovó não está aqui. Estou eu. Agora vá para o quarto." Clara saiu correndo e pude ouvir seu choro baixinho através da câmera do corredor quando ela passou. "Crianças," Patrícia suspirou, voltando sua atenção para Ricardo. Sempre interrompendo. "Ela vai ficar bem sozinha?" Ele perguntou, não parecendo realmente preocupado. "Claro que sim, tem 7 anos, não é um bebê." Eles voltaram a conversar sobre o plano. Aparentemente, pretendiam passar a noite reconhecendo o terreno e tentariam abrir o cofre no dia seguinte, quando tivessem mais tempo. Por volta das 10 da noite, Patrícia finalmente levou um sanduíche para Clara, que já estava dormindo. Ela simplesmente deixou o prato na mesa de cabeceira e saiu, sem sequer cobrir a menina. Minha indignação crescia a cada minuto. Como Patrícia podia ser tão negligente com a própria filha? Como podia trair minha confiança dessa maneira? Continuei observando até que, por volta da meia-noite, Patrícia levou Ricardo para meu quarto. Eles começaram a procurar o cofre, movendo quadros e tateando paredes. "Aqui!" exclamou Patrícia, removendo o quadro de paisagem que Antônio havia pintado anos atrás. "Viu? Bem onde eu disse." Ricardo examinou o pequeno cofre embutido na parede. "É um modelo antigo. Podemos tentar algumas combinações, mas se não funcionar, tenho ferramentas no carro." Eles passaram a próxima hora tentando várias combinações. Aniversários, datas importantes, até números aleatórios. Obviamente, sem sucesso. A combinação não era nada óbvio como Patrícia imaginava. Era a data em que conheci Antônio, algo que apenas eu saberia. "Isso não está funcionando." Ricardo finalmente desistiu. "Vou buscar minhas ferramentas amanhã." Agora, que tal aproveitarmos a noite? O que se seguiu me fez desviar os olhos da tela. Alguns momentos são privados, mesmo quando se está vigiando criminosos. Desliguei o som, mas mantive um olho na tela para garantir que nada mais acontecesse. Eventualmente, adormeci na poltrona do apartamento de Marlene,
exausta pela tensão do dia. Acordei sobressaltada às 6 da manhã com o som do meu celular. Era um alerta de movimento da câmera do corredor. Rapidamente abri o aplicativo e vi Clara, ainda de pijama, caminhando silenciosamente em direção à cozinha. Ela preparou um copo de leite e pegou algumas bolachas, comendo sozinha na mesa da cozinha. Meu coração se partiu ao ver minha netinha cuidando de si mesma, enquanto sua mãe dormia com um estranho no quarto ao lado. Às 7, Clara voltou para seu quarto, trocou de roupa sozinha e começou a arrumar sua mochila para a escola. Nenhum sinal de Patrícia. Não aguentei mais. Peguei meu celular e liguei para o número da escola. Bom dia, Colégio Santa Mônica, atendeu uma voz feminina. Bom dia, aqui é Rosa Mendes, avó da Clara Mendes do 2º ano. Gostaria de informar que ela não irá à aula hoje. Está com um pequeno resfriado. Claro, dona Rosa. Vou registrar a falta justificada. Melhoras para a Clara. Em seguida, liguei para a Delegacia da Mulher, onde tinha uma conhecida. Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Bom dia. Bom dia. Gostaria de falar com a inspetora Fernanda Diniz, por favor. Quem gostaria? Rosa Mendes. Diga que é sobre um caso de negligência infantil e tentativa de roubo. Após alguns minutos de espera, ouvi a voz firme da inspetora Diniz. Dona Rosa, aqui é a inspetora Diniz. Em que posso ajudá-la? Inspetora, nos conhecemos no ano passado naquele caso da vizinha do 501. Preciso de sua ajuda urgente. Expliquei rapidamente a situação, mencionando as câmeras e as evidências que havia coletado. A senhora tem provas dessas acusações? Ela perguntou, seu tom profissional, mas pude detectar a preocupação. Tenho tudo gravado. Posso enviar os vídeos agora mesmo. Faça isso. Enquanto isso, mantenha distância e não confronte sua filha. Estou enviando uma viatura para o endereço. Chegaremos em aproximadamente 30 minutos. Após desligar, enviei os vídeos mais incriminadores para o e-mail que a inspetora me passou. Em seguida, desci até a portaria. Seu Geraldo, a polícia está vindo. Por favor, deixe-os entrar sem anunciar. Polícia? O que aconteceu, dona Rosa? Minha filha está com um homem perigoso no apartamento e minha neta está em risco. Os olhos de seu Geraldo se arregalaram, mas ele assentiu firmemente. Pode deixar, dona Rosa. Farei como a senhora pede. Voltei ao apartamento de Marlene e continuei monitorando as câmeras. Clara estava agora na sala, assistindo desenhos com o volume baixo, enquanto Patrícia e Ricardo ainda dormiam. Por volta das 8h30, vi pela câmera da sala quando Clara levantou-se subitamente e olhou pela janela. Seu rostinho se iluminou e ela correu para a porta. No mesmo instante, ouvi batidas firmes. Polícia! Abram a porta! Peguei minha bolsa e saí rapidamente do apartamento de Marlene, subindo as escadas para o 3º andar. Quando cheguei ao corredor, vi a inspetora Diniz e 2 policiais uniformizados parados à porta do meu apartamento. Clara já havia aberto a porta e estava abraçada às pernas da inspetora. Vovó! Ela gritou ao me ver, correndo em minha direção. Abracei-a com força, sentindo seu pequeno corpo tremer. Está tudo bem agora, meu amor. Vovó está aqui. A inspetora Diniz me olhou com uma mistura de surpresa e compreensão. Dona Rosa, a senhora estava no prédio o tempo todo? No apartamento de baixo. Não podia deixar minha neta realmente sozinha com aqueles 2. Nesse momento, Patrícia apareceu na porta, vestindo um roupão, seu rosto uma máscara de choque e raiva. Mãe, o que significa isso? Você não estava viajando? Surpresa, filha, respondi calmamente. Parece que seus planos não saíram como esperado. Que planos? Do que você está falando e por que a polícia está aqui? A inspetora Diniz deu um passo à frente, mostrando seu distintivo. Sou a inspetora Fernanda Diniz. Temos denúncias de negligência infantil e planejamento de crime contra o patrimônio. Precisamos entrar. Isso é um absurdo. Não podem entrar assim na minha casa. Na verdade, esta é a casa da sua mãe, a inspetora corrigiu. E temos evidências suficientes para um mandado, que chegará em breve. Mas se preferir esperar lá fora... Nesse momento, Ricardo apareceu atrás de Patrícia, já vestido e visivelmente nervoso. O que está acontecendo aqui? Polícia, respondeu um dos oficiais.
Fique onde está e mantenha as mãos visíveis. Ricardo empalideceu, olhando para Patrícia com raiva. Você disse que era seguro, que ninguém voltaria até sexta. Eu não sabia, Patrícia gritou, seu rosto contorcido de fúria. Então, virando-se para mim. Você armou isso tudo, não foi? Você nunca confiou em mim. Com razão, pelo visto, respondi, mantendo Clara protegida atrás de mim. Você ia roubar meu cofre, Patrícia. Ia roubar sua própria mãe. Precisava do dinheiro. Você nunca entende quando te peço ajuda. Ajuda é diferente de roubo, filha. E deixar Clara sozinha com um estranho? Isso é imperdoável. A inspetora Diniz interveio. Senhora Patrícia Mendes, o senhor... Como é seu nome completo? Ricardo Alves. Ele respondeu derrotado. Senhor Ricardo Alves, vocês dois precisam nos acompanhar à delegacia para prestar esclarecimentos. Temos evidências em vídeo de planejamento de crime e negligência infantil. Vídeos? Que vídeos? Patrícia perguntou confusa. Peguei meu celular e mostrei a ela a tela, onde se podia ver claramente a sala através da câmera escondida. Instalei câmeras por toda a casa, Patrícia. Gravei tudo. Cada palavra, cada plano, cada momento em que você negligenciou sua filha. A expressão no rosto dela foi, como diz o título desta confissão, impagável. Uma mistura de choque, raiva e, finalmente, a compreensão de que havia sido completamente superada por sua mãe ingênua. A senhora não vai prestar queixa contra sua própria filha, vai? Ricardo perguntou, subitamente esperançoso. Contra você, com certeza, respondi firmemente. Quanto à minha filha, isso dependerá do que a inspetora Diniz descobrir na investigação. Nos minutos seguintes, Patrícia e Ricardo foram levados pelos policiais. A inspetora Diniz ficou para tomar meu depoimento formal e verificar as câmeras. A senhora agiu com muita inteligência, Dona Rosa. Ela comentou enquanto examinava os dispositivos. Mas também se colocou em risco. Se eles descobrissem as câmeras... Eu conheço minha filha, inspetora. Patrícia sempre me subestimou. Acha que por eu ter 68 anos, sou incapaz de perceber quando estou sendo enganada. Clara, que estava sentada silenciosamente ao meu lado durante todo esse tempo, finalmente falou. Vovó, a mamãe vai para a cadeia? Meu coração se apertou. Apesar de tudo, Patrícia ainda era mãe de Clara. Não sei, meu amor, mas o que ela fez foi errado, e pessoas que fazem coisas erradas precisam aprender com seus erros. Ela deixou aquele homem mexer nas suas coisas, e ele queria pegar seu cofre. Você viu isso, Clara? Perguntou a inspetora gentilmente. Clara assentiu. Eu acordei de noite e fui beber água. Vi eles no quarto da vovó, mexendo no quadro. Fiquei com medo e voltei para meu quarto. A inspetora fez algumas anotações. Clara, você se importaria de me contar outras coisas que viu ou ouviu? Seria muito útil. Clara olhou para mim buscando aprovação. Assenti encorajadoramente. Pode contar, meu amor. A inspetora Diniz está aqui para nos ajudar. Nas horas seguintes, Clara contou sobre outras ocasiões em que Patrícia havia trazido estranhos para casa, sobre como frequentemente ficava sozinha enquanto a mãe saía, sobre como tinha medo de alguns dos amigos que sua mãe trazia. Cada palavra era como uma faca em meu coração. Como não percebi antes o quanto Clara estava sofrendo? Como permiti que isso acontecesse sob meu próprio teto? Após coletar todos os depoimentos e evidências, a inspetora Diniz preparou-se para sair. Dona Rosa, a senhora e Clara precisarão comparecer à delegacia amanhã para formalizar tudo. Por enquanto, sua filha e o senhor Alves ficarão detidos para a averiguação. Entendo. Estaremos lá. Quando a porta se fechou, Clara e eu ficamos sozinhas no apartamento que, de repente, parecia muito maior e mais silencioso. Vovó, a mamãe não gosta mais de mim? Clara perguntou, sua voz pequena quebrando o silêncio. Sentei-me ao lado dela no sofá e a abracei. Sua mãe gosta de você, Clara. Ela só... não sabe demonstrar direito. Às vezes, adultos cometem erros graves porque estão perdidos. Como quando eu me perdi no shopping. Algo assim, só que no coração e na cabeça. Naquela noite, Clara dormiu na minha cama, agarrada ao ursinho vagalume.
Fiquei acordada por horas, observando seu rostinho sereno no sono, pensando em como nossa vida mudaria a partir daquele dia. Na manhã seguinte, como prometido, fomos à delegacia. O ambiente era intimidador para Clara, mas a inspetora Diniz fez o possível para deixá-la confortável, oferecendo lápis de cor e papel enquanto conversava comigo em sua sala. Dona Rosa, a situação é grave. Sua filha confessou o plano de roubo, mas alega que foi ideia do Sr. Alves. Ele, por sua vez, diz que foi contratado por ela. E quanto à negligência com Clara? Isso é mais complicado. Patrícia alega que nunca deixou a menina realmente sozinha, que sempre estava por perto. Mas os vídeos e o depoimento de Clara contradizem isso. O que acontecerá agora? O Sr. Alves tem antecedentes por estelionato e será indiciado por tentativa de furto qualificado. Quanto à sua filha, dependerá muito se a senhora deseja prosseguir com as acusações. Suspirei profundamente. A decisão mais difícil de todas. Quero que ela aprenda, inspetora, mas não quero destruí-la, principalmente por Clara. Entendo. Nesse caso, podemos focar nas acusações de negligência infantil. O juiz provavelmente determinará medidas socioeducativas, talvez até terapia obrigatória. Quanto à guarda de Clara, quero a guarda definitiva, afirmei sem hesitação. Clara precisa de estabilidade. A inspetora assentiu. Com as evidências que temos, não será difícil conseguir, mas sua filha terá direito a visitas supervisionadas, se o juiz assim determinar. Posso viver com isso, desde que Clara esteja segura. Nos meses que se seguiram, nossa vida entrou em um novo ritmo. Patrícia foi condenada a serviço comunitário e terapia obrigatória, além de perder a guarda de Clara, mantendo apenas o direito a visitas quinzenais supervisionadas. Ricardo Alves pegou 2 anos de prisão por tentativa de furto qualificado e formação de quadrilha, já que descobriram que ele fazia parte de um grupo especializado em roubar idosos. Clara, aos poucos, foi se recuperando do trauma. Com a ajuda de terapia infantil, ela começou a falar mais abertamente sobre seus medos e a reconstruir uma relação controlada com a mãe. Quanto a mim, removi as câmeras escondidas, exceto uma no corredor por segurança, e tentei reconstruir a confiança no meu próprio lar. Não foi fácil. Por semanas, acordava no meio da noite para verificar se todas as portas estavam trancadas, se Clara estava bem. 6 meses após o incidente, recebi uma ligação inesperada da inspetora Diniz. Dona Rosa, tenho notícias que podem interessá-la. Patrícia completou metade do programa de terapia e seu terapeuta relata progressos significativos. Ela pediu para aumentar a frequência das visitas a Clara. O que a senhora acha, inspetora? Conheceu minha filha nos seus piores momentos. Acredito em segundas chances, Dona Rosa, mas também acredito em cautela. Sugiro que as visitas continuem supervisionadas, mas talvez possam ser mais frequentes. Concordei, e nas semanas seguintes, observei cuidadosamente as interações entre Patrícia e Clara. Para minha surpresa, havia uma mudança genuína. Patrícia estava mais atenta, mais presente. Trazia pequenos presentes significativos para Clara, livros, materiais de arte, em vez dos brinquedos caros e impessoais de antes. Numa dessas visitas, enquanto Clara estava no banho, Patrícia se aproximou de mim na cozinha. Mãe, eu queria te pedir desculpas. Por tudo. Continuei cortando legumes para o jantar, sem olhar para ela. Palavras são fáceis, Patrícia. Eu sei, e sei que provavelmente nunca vou recuperar sua confiança completamente. Mas estou tentando mudar, de verdade. Finalmente olhei para ela. Havia algo diferente em seus olhos. Uma humildade que nunca tinha visto antes. Por quê? Por que agora, depois de tudo? A terapia me fez ver coisas que eu não queria enxergar. Como eu sempre culpei você e papai pelos meus fracassos. Como eu usava Clara como um peão nas minhas manipulações. Ela respirou fundo. E como eu quase perdi as 2 pessoas que realmente se importam comigo por causa da minha ganância. Não respondi imediatamente. Anos de decepções não se apagam com algumas semanas de bom comportamento. Vou precisar de tempo, Patrícia, e de ações, não apenas palavras. Eu sei, mãe, só estou pedindo uma chance de mostrar que posso ser diferente. Naquela noite,
Depois que Patrícia foi embora e Clara estava dormindo, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. A verdade é que nunca imaginei que aos 68 anos estaria recomeçando como guardiã legal de uma criança de 7 anos. Nunca pensei que precisaria usar câmeras escondidas para proteger minha própria casa. E certamente nunca imaginei que minha filha, aquela bebê que segurei nos braços com tanto amor, seria capaz de me trair tão profundamente. Mas a vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, precisamos nos reinventar, encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. Olhei para o céu estrelado e pensei em Antônio. O que ele diria de tudo isso? Provavelmente riria daquela sua maneira quieta e diria: "Eu sempre soube que você era a mais forte de nós dois, Rosa." E talvez ele estivesse certo. Talvez a força não esteja em nunca cair, mas em como nos levantamos depois. Em como protegemos aqueles que amamos, mesmo quando isso significa enfrentar nossas próprias feridas. Clara tem pesadelos às vezes. Acorda chamando por mim, com medo de estar sozinha. Eu a abraço e prometo que nunca mais deixarei nada de mal acontecer com ela. É uma promessa que pretendo cumprir pelo tempo que me restar. Quanto a Patrícia, o futuro dirá. Pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de seus atos. Algumas mudam para melhor. Outras apenas aprendem a esconder melhor suas intenções. Por enquanto, mantenho os olhos abertos e o coração cautelosamente esperançoso. Afinal, como descobri naqueles dias tensos de vigilância, nunca somos velhos demais para aprender, para lutar, para proteger o que amamos. E se há uma lição que gostaria que todos aprendessem da minha história, é esta: nunca subestime uma avó determinada. Por trás dos cabelos brancos e das mãos enrugadas, pode haver uma mente afiada e um coração feroz, capaz de mover montanhas para proteger sua família. Minha filha me manipulou e deixou minha netinha sozinha em casa com um estranho, sem saber que eu havia gravado cada passo dela. E a cara dela foi impagável quando percebeu que sua mãe, ingênua, havia sido mais esperta que ela o tempo todo. Às vezes, a melhor vingança não é a retribuição, mas simplesmente mostrar que você sempre esteve um passo à frente, que você viu através do jogo antes mesmo de ele começar. E agora, enquanto observo Clara crescer segura e amada, sei que faria tudo novamente. Porque algumas batalhas, não importa quão dolorosas, valem a pena ser lutadas. Esta é minha confissão. Não de um crime, mas de um ato de amor disfarçado de vigilância. De uma avó que se recusou a ser vítima. De uma mulher que, aos 68 anos, descobriu que ainda tinha muito a ensinar e a aprender. Nos meses que se seguiram ao incidente, nossa rotina foi se ajustando gradualmente. Clara voltou à escola, agora mais confiante e aberta. Suas notas melhoraram e a professora comentou sobre como ela parecia mais presente, como se um peso tivesse sido tirado de seus pequenos ombros. Eu voltei a dar aulas de costura em casa, algo que havia abandonado nos últimos anos. Ter alunas entrando e saindo trazia vida ao apartamento, e Clara adorava ajudar, separando linhas e botões, aprendendo os primeiros pontos. Patrícia continuava seu tratamento, e, para minha surpresa, conseguiu um emprego estável como assistente administrativa em um escritório de contabilidade. Não era glamuroso como os trabalhos que ela sempre sonhou, mas era honesto e constante. Suas visitas a Clara tornaram-se mais naturais com o tempo. Elas desenvolveram pequenos rituais. Patrícia trazia um novo livro a cada visita e elas liam juntas. Era um progresso lento, mas visível. Numa tarde de domingo, cerca de 1 ano após o incidente, estávamos às 3 no parque próximo ao nosso prédio. Clara corria com outras crianças, enquanto Patrícia e eu observávamos de um banco sob uma árvore frondosa. "Ela está tão feliz", comentou Patrícia, observando Clara rindo enquanto brincava de pega-pega. "Crianças são resilientes", respondi. "Mais do que imaginamos. Acho que subestimei muita coisa na vida", Patrícia disse, seu olhar ainda fixo na filha. "Subestimei o valor da estabilidade, da honestidade. Subestimei você, mãe." Olhei para minha filha,
Realmente olhei para ela, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não para a Patrícia que me decepcionou, não para a menina que criei, mas para a mulher que estava sentada ao meu lado agora, lutando para reconstruir sua vida. Sabe o que seu pai sempre dizia? Perguntei. O quê? Que na vida não importa quantas vezes você cai. O que importa é quantas vezes você se levanta. Patrícia sorriu tristemente. Acho que caí muitas vezes. Mas agora você está se levantando. É o que importa. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando Clara. Então Patrícia falou novamente, sua voz quase um sussurro. Às vezes tenho pesadelos sobre aquela noite. Sobre o que poderia ter acontecido se você não tivesse descoberto. Se Ricardo tivesse... Ela não conseguiu terminar a frase, mas não era necessário. Ambas sabíamos os riscos que Clara havia corrido. Mas não aconteceu. Respondi firmemente. E não vai acontecer. Não enquanto eu estiver aqui. Como você soube? Como desconfiou que eu estava mentindo sobre a viagem? Sorri levemente. Patrícia, sou sua mãe. Conheço cada expressão do seu rosto desde que você nasceu. Além disso, você nunca foi boa em mentir para mim, mesmo achando que era. Ela riu, um som genuíno que não ouvia há muito tempo. Acho que sempre te subestimei. A maioria das pessoas subestima os idosos, respondi. É um erro comum. Um erro que quase me custou tudo. Nesse momento, Clara veio correndo até nós, suas bochechas coradas pelo exercício. Mamãe, vovó, venham brincar comigo. Patrícia hesitou, olhando para mim como se pedisse permissão. Vá, encorajei. Eu fico observando daqui. Enquanto via minha filha e minha neta correndo pelo parque, senti uma estranha mistura de emoções. Havia ainda tanta dor, tanta desconfiança a superar, mas também havia esperança, pequena e frágil, mas presente. Naquela noite, depois que Patrícia foi embora e Clara estava dormindo, recebi uma mensagem no celular. Era da inspetora Diniz. Dona Rosa, como estão as coisas? Patrícia tem cumprido as determinações judiciais? Respondi. Sim, tem cumprido tudo. Parece estar realmente tentando mudar. Fico feliz em ouvir isso. Nem todos os casos que acompanho têm finais tão promissores. Hesitei antes de digitar a próxima mensagem. Acha que devo confiar nela novamente? A resposta demorou alguns minutos. Confiança é como um vaso quebrado, Dona Rosa. Pode ser consertado, mas sempre veremos as rachaduras. O importante é decidir se o vaso ainda serve ao seu propósito, mesmo com as imperfeições. Aquelas palavras ficaram comigo por muito tempo. Nas semanas seguintes, comecei a observar Patrícia com novos olhos, procurando não apenas sinais de recaída, mas também evidências genuínas de mudança. Notei como ela agora ligava quando ia se atrasar para uma visita, como perguntava sobre a escola de Clara com interesse real, como ofereceu ajuda financeira para as despesas da menina. Não muito, mas o que podia dentro de seu novo orçamento modesto. Pequenos gestos, talvez, mas significativos para alguém que antes só pensava em si mesma. 6 meses depois, o juiz revisou o caso e concedeu a Patrícia o direito a visitas não supervisionadas, embora a guarda permanecesse comigo. Foi um momento tenso para mim. Entregar Clara para passar um dia inteiro com a mãe, sem minha supervisão. Vovó, não precisa se preocupar, Clara me disse enquanto se preparava para sair. Mamãe está diferente agora. Como você sabe, meu amor? Perguntei ajustando seu casaquinho. Pelos olhos dela. Antes ela não olhava direito para mim quando falava. Agora olha. Das bocas de crianças, como dizem. Clara havia notado uma mudança que eu, com toda a minha desconfiança, talvez estivesse relutante em aceitar. Quando Patrícia veio buscar Clara naquela manhã, entreguei-lhe um pequeno embrulho. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Abra quando estiver sozinha. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem dela. Obrigada, mãe. Vou cuidar bem dele. O presente era um porta-retratos. Não um com câmera escondida, apenas um porta-retratos comum, com uma foto recente de Clara. Um pequeno símbolo de confiança renovada, ainda frágil, mas real. Aquela noite foi longa para mim. Fiquei acordada até tarde, esperando o retorno delas.
Quando finalmente ouvi a chave na porta, corri para a sala. Clara entrou primeiro, carregando uma pequena sacola de papel. Vovó, olha o que a mamãe me comprou. Um kit de costura infantil. Ela disse que posso aprender com você. Patrícia entrou logo atrás, parecendo nervosa, mas satisfeita. Achei que seria bom ela aprender algo que vocês possam fazer juntas, explicou. Fomos ao cinema, depois almoçamos naquela lanchonete que ela gosta e passamos na livraria. Foi um bom dia. Parece que sim, respondi, notando o brilho nos olhos de Clara. Depois que Clara foi se preparar para dormir, Patrícia hesitou na porta. Mãe, eu estava pensando... Tem uma vaga de assistente no escritório onde trabalho. Não paga muito, mas tem benefícios. Se você conhecer alguém que precise... Entendi o que ela estava fazendo, tentando contribuir, ser útil, fazer parte da solução em vez de ser o problema. Vou pensar em alguém, respondi. Obrigada por avisar. Ela assentiu e se virou para sair, mas parou. Aquele dia, com Ricardo... Eu realmente não sabia que ele poderia ser perigoso para Clara. Eu estava desesperada por dinheiro, mas nunca quis colocá-la em risco. Sei que isso não justifica, mas... Patrícia, interrompi suavemente. O passado está no passado. O que importa é o que fazemos daqui para frente. Ela sorriu, um sorriso trêmulo mas genuíno, e saiu. Naquela noite, sentei-me na varanda novamente, olhando para as estrelas. Pensei em como a vida dá voltas inesperadas, em como as pessoas podem nos surpreender, para o bem e para o mal. Pensei na câmera que ainda mantinha no corredor, um pequeno segredo que guardava como precaução. Seria o momento de removê-la também? De confiar completamente? Não tinha resposta para essa pergunta ainda. Talvez nunca tivesse. Talvez a confiança, como sugeriu a inspetora Diniz, nunca fosse completa novamente. Sempre haveria as rachaduras, as cicatrizes de feridas antigas. Mas enquanto observava o céu noturno, senti uma estranha paz. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem aprendeu a viver com as perguntas. Clara apareceu na porta da varanda, esfregando os olhos sonolentos. Vovó, não consigo dormir. Venha cá, meu amor. Ela se aconchegou no meu colo, como fazia quando era menor. Vovó, a mamãe me perguntou se eu queria passar um fim de semana na casa dela algum dia. Ela disse que está arrumando um quarto só para mim. Senti um aperto no peito. Medo, proteção, hesitação. E o que você respondeu? Disse que ia perguntar para você primeiro. Beijei o topo de sua cabeça. Vamos pensar nisso com calma, está bem? Não precisamos decidir agora. Ela assentiu, já quase adormecendo no meu colo. Vovó? Sim, meu amor. Você acha que as pessoas podem mudar de verdade? Uma pergunta tão profunda vinda de alguém tão pequeno. Acho que sim, Clara, mas é preciso muito esforço e muito tempo. E às vezes, precisamos de ajuda para mudar. Como a mamãe com o médico que conversa com ela. Isso mesmo, o terapeuta está ajudando sua mãe a mudar. Ela ficou em silêncio por um momento, pensativa. Eu quero que ela mude. Quero que sejamos uma família de verdade. Eu sei, meu amor. Eu também quero. E percebi, naquele momento, que era verdade. Apesar de tudo, apesar da traição, da dor, da desconfiança, eu queria que Patrícia mudasse. Não apenas por Clara, mas por ela mesma. Por nós três. Nos meses que se seguiram, continuamos nossa dança cautelosa de reconstrução. Patrícia começou a participar mais da rotina escolar de Clara, comparecendo a reuniões de pais, ajudando com projetos. Eu observava à distância, dando espaço para que elas reconstruíssem seu vínculo, mas sempre atenta. Em uma tarde de sábado, cerca de 2 anos após o incidente, Patrícia me surpreendeu com um pedido inesperado. Mãe, sei que é muito pedir, mas gostaria de sua ajuda para encontrar um apartamento próximo daqui, para ficar mais perto de Clara. Olhei para ela, tentando decifrar suas intenções. Pensei que você gostasse do seu apartamento atual. É longe demais. Clara só pode me visitar nos fins de semana por causa da distância. Se eu morasse mais perto, poderíamos nos ver durante a semana também. Eu poderia buscá-la na escola às vezes, ajudar com a lição.
Havia uma sinceridade em sua voz que me tocou. Vou ver o que posso fazer, respondi. Acho que o 501 está para alugar. O sorriso dela foi como um raio de sol depois de uma longa tempestade. 2 semanas depois, ajudei Patrícia a se mudar para o apartamento no 5º andar do nosso prédio. Era pequeno, mas aconchegante, e Clara estava radiante com a ideia de ter a mãe tão perto. No dia da mudança, enquanto organizávamos os poucos móveis que Patrícia trouxe, ela parou subitamente e olhou para mim. Por que está fazendo isso, mãe? Depois de tudo o que fiz? Parei de desempacotar pratos e considerei a pergunta. Porque você é minha filha, Patrícia. E por que acredito que pessoas merecem segundas chances quando realmente estão tentando mudar? Mesmo depois de eu ter tentado roubar você? De ter colocado Clara em risco? Especialmente por isso, respondi. Porque você reconheceu o erro e está trabalhando para corrigi-lo. Isso requer mais coragem do que muita gente tem. Ela se aproximou e, hesitante, me abraçou. Não consegui lembrar a última vez que havíamos compartilhado um abraço genuíno. Eu não mereço você, ela sussurrou. Não é questão de merecer, filha. É questão de amar. Naquela noite, quando voltei para meu apartamento, fui até o corredor e removi a última câmera escondida. Era hora de confiar novamente. Não cegamente, não ingenuamente, mas conscientemente, com os olhos abertos para os riscos e as possibilidades. 3 anos se passaram desde aquela noite fatídica em que descobri o plano de Patrícia e Ricardo. Clara agora tem 10 anos, uma menina brilhante e confiante que divide seu tempo entre meu apartamento e o de sua mãe, apenas 3 andares acima. Patrícia foi promovida no trabalho e recentemente começou a namorar um professor de matemática que conheceu na escola de Clara, um homem gentil e paciente que trata Clara com respeito e carinho. Quanto a mim, aos 71 anos, descobri uma nova paixão: escrever. Comecei a registrar nossas histórias, não apenas o drama daquela noite, mas as pequenas vitórias diárias, os momentos de reconexão, as lições aprendidas. A inspetora Diniz ainda nos visita ocasionalmente, mais como amiga do que como policial. Em sua última visita, ela me trouxe um presente, um pequeno vaso kintsugi, a arte japonesa de consertar cerâmica quebrada com ouro, tornando as rachaduras parte da beleza do objeto. Para lembrar que algumas coisas ficam mais fortes e mais belas depois de quebradas, ela disse. Coloquei o vaso na estante da sala, onde posso vê-lo todos os dias. Um lembrete de que famílias, como vasos, podem se quebrar, mas com paciência, cuidado e, às vezes, um pouco de vigilância estratégica, podem ser reconstruídas, suas cicatrizes transformadas em linhas douradas de força e sabedoria. Nunca esquecerei a expressão no rosto de Patrícia naquela noite, quando percebeu que sua mãe, ingênua, havia gravado cada passo dela. Foi impagável, sim, mas mais impagável ainda é ver seu rosto hoje, quando ela olha para a filha com amor genuíno, quando ela me agradece por não ter desistido dela, quando ela finalmente entende que força verdadeira não está em manipular os outros, mas em reconhecer seus próprios erros e trabalhar para corrigi-los. Esta é minha história. Não é perfeita, nem tem um final completamente feliz. A vida raramente oferece esses luxos. É uma história de traição e vigilância, sim, mas também de redenção e segundas chances. De uma avó que se recusou a ser vítima, de uma mãe que encontrou o caminho de volta e de uma menina que nos ensinou a todos o poder do perdão. E se há uma lição final que aprendi em toda essa jornada, é que nunca é tarde demais para proteger quem amamos, para reconstruir o que foi quebrado, para começar de novo. Mesmo aos 68 anos, com um gravador escondido em um porta-retratos e o coração partido pela traição de uma filha. Especialmente então.